Aqui no Brasil, medicamentos vendidos como naturais podem ser um perigo à saúde de quem quer emagrecer rápido, sem orientação médica. Ervas misturadas em chás ou cápsulas sem registro na Anvisa aumentam o risco de hepatite e falência do fígado. Dependendo da dose, essa combinação pode até matar. E o assunto de hoje na nossa reportagem especial. Eu sempre fui muito magra, depois eu tive 2 filhas antes do terceiro. Eu engordei muito e aí comecei a fazer toda a loucura que falavam. Todo tipo de chá que colocava-se na internet. Você não vê o que você está tomando, né? Você não percebe o que você está ingerindo. Mas era aquela mistura de um monte de erva. Eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio nessa loucura, até que meus rins pararam. Comecei a sentir dores abdominais, principalmente na lateral. E aí foi quando eu parei de fazer xixi e aí saí de casa carregada porque nem andar eu conseguia, né? Eu cheguei no hospital não sentindo as pernas, esse foi o meu pior desespero. A palavra natural deixa você mais tranquila. São todos produtos naturais, geralmente indicado por parentes, amigos ou conhecidos. Sempre tem alguém que diz que já usou e não teve nenhum problema. E tem até aquele ditado, se não fizer bem, mal não faz. Mas não é bem assim. Chás e cápsulas de ervas não passam por testes clínicos e nem pela avaliação da Anvisa. Sem controle de dose, principalmente da combinação entre os componentes da fórmula, o que muitas vezes é vendido como remédio milagroso, pode se transformar em veneno no corpo. Funciona esse daqui? Funciona. Ou emagrece ou morre de vez. A partir do momento que eu tenho mais de uma substância sendo metabolizada e as características químicas dela, elas podem interagir ou até mesmo reagir, produzir outros compostos que podem ser agentes tóxicos ou ter a liberação de outras substâncias tóxicas ao organismo. A Elaine conhece bem esses riscos. No ano passado, ela perdeu a única irmã. A enfermeira Edmara de Abreu, de 42 anos, morreu depois de tomar um composto natural com 50 ervas para emagrecer. A gente fazendo as contas, pela quantidade de cápsulas que tinha lá, ela tinha tomado acho que 25 dias, mais ou menos, 30 no máximo. Então a gente falou assim, nossa, em 1 mês acabou com a vida de uma pessoa. Edmara chegou a passar por um transplante de fígado. Teve uma hepatite fulminante, provocada pela ingestão do suplemento feito à base de ervas. Esses chás, eles são misturas de ervas e que muitas vezes não tem aí a concentração adequada ou a quantidade adequada, então eles podem levar a um quadro de uma hepatotoxicidade, um problema renal e que muitas vezes eles podem até serem letais, dependendo da quantidade, dependendo da dose desse chá. Uma das principais funções de um fígado saudável é filtrar o sangue. Em um quadro de hepatite aguda grave, geralmente causado pela ingestão de substâncias tóxicas, as células morrem rapidamente e provocam a falência do órgão. Sem a filtragem correta, o sangue passa pelo corpo com as toxinas que inflamam outros órgãos pelo caminho. O cérebro, na maioria das vezes, é o primeiro a falhar, causando a morte encefálica. A gente tem estímulos genéticos, comportamentais, alimentação, tudo isso junto determina, né, como um corpo funciona. Então, se você passar a ficar manipulando a forma como esse organismo, esses órgãos funcionam, você pode gerar danos, às vezes, né? Quando você quer voltar, às vezes, ao normal, você não consegue mais. Quantas ainda podem vir a sofrer, ter uma família como a nossa que foi quebrada, né? A fórmula que provocou a morte da enfermeira foi retirada de circulação. A Anvisa divulgou uma lista com outros 150 produtos naturais para emagrecer que têm o uso proibido no país. O relatório também indica chás e plantas que podem ser prejudiciais à saúde. Mesmo assim, fórmulas parecidas são fáceis de serem encontradas na internet, em lojas de produtos naturais
e feiras de rua. Se desinchar é o que tá saindo mais, mas Esse aqui é o que sai mais. mas esse seca a barriga não é melhor não? Olha, entre esses dois aqui, do momento, é esse aqui. Mas o saca-barriga também sai bem também. No ano passado, uma fábrica clandestina de produtos naturais e medicamentos fitoterápicos foi fechada pela polícia no Rio de Janeiro. As substâncias eram comercializadas sem licença da Anvisa e produzidas em condições precárias. A Bárbara também escapou por pouco do pior. Era um mix de ervas. Todas essas ervas milagrosas dizem que tinha nesse composto. No terceiro dia, foi na madrugada que eu comecei a passar mal. Aí eu acordei com muita dor no peito, a mão dormente e uma sensação de cansaço muito grande. Aí eu fui para o hospital. Ele mencionou princípio de infarto. Bárbara levou meses para se recuperar. Hoje eu estou bem, não estou no corpo que eu queria pelo fato de ter ganhado neném recentemente, mas aos poucos eu sei que eu vou conseguir voltar ao peso que eu era antes da gravidez. Sem nenhuma loucura. Sem nenhuma loucura.